Olá, eu sou Crônio Marins e esse é o 20º vídeo da série Mentes Holísticas, o livre-arbítrio, a grande novidade da mente. Pois é, chegamos a 20 vídeos divulgados. Isso é motivo para comemoração. Eu sei que tem um caminho longo a ser percorrido, mas os fogos não são para mim, não. São para você que está acompanhando a série, ou mesmo que apareceu aqui no 20º episódio, no 20º vídeo. Aliás, com relação a esse vídeo, eu recomendo fortemente que assista o 19º, porque nesses dois vídeos nós temos o mesmo assunto. Nós estamos falando de finalidade, de sentido, e vamos articular isto com o conceito de livre-arbítrio. Pois bem, o que nós vimos é que quando você aceita, o holismo, a formação de totalidades, que são mais do que a soma das suas partes, aquela questão sobre finalidade, sobre o sentido das coisas, ela muda de formato, ela fica mais difícil ainda de ser equacionada. A gente já viu essa palavra, a palavra é teleologia, que indica finalidade. Explicações teleológicas em ciência normalmente não são admitidas. Por exemplo, um planeta circunda uma estrela não com uma finalidade específica, ele segue uma lei da gravitação. O ciclo da água inclui a chuva, não com a finalidade específica, por exemplo, de favorecer a vida. Nós sabemos que a chuva favorece a vida, mas nós não podemos atribuir esta finalidade, porque teríamos que dizer quem ou o que propiciou, é o autor desta finalidade. Porque com relação ao ser humano, aí sim nós podemos dizer sobre finalidade, sobre o sentido com que o ser humano faz as coisas. E com relação aos animais? Bem, houve uma evolução. É claro que se eu pensar em formigas e se eu pensar em mamíferos superiores, eu vou verificar diferenças. Parece que para os mamíferos superiores há muito mais escolhas do que para a formiga, que precisa viver de forma bastante específica. Ela é um inseto social, ou o formigueiro simplesmente não acontece. Mas no homem, isso é quantitativa e qualitativamente muito diferente. Quando surge a mente, a consciência no sentido humano, dentro do universo, surge algo especial, com potencialidades muito diferenciadas. Aquele sul-africano de quem nós falamos, o Jean Christian Smuts, que cria a palavra holismo, ele define a mente de uma maneira bastante poética como a rebelde do universo. Ou seja, existe uma ordenação no universo, leis físicas, leis químicas, e de repente a consciência, a mente humana, aparece para pôr um tanto de desordem nisso tudo. Aquilo que seria de se esperar não acontece. Por quê? Porque um ser humano ou um conjunto de seres humanos decide de forma diferente. Pois bem, aí chegamos a uma característica da mente, que é o livre-arbítrio. Nós temos condições de projetar o futuro e agir de forma a concretizar esse futuro. Nenhum ser tem essa condição que nós temos. E aí aquela questão do sentido da vida, ela pode ser vista de uma maneira diferente. Não existe uma justificação científica para qualquer sentido estabelecido da vida. Um sentido da gente seguir as ordens de um ser superior, um sentido da gente ser bom para todos os outros seres humanos e para os animais e para o ambiente, um sentido da gente se dedicar a uma causa. Isso não está pré-estabelecido. Isso é definido através do nosso livre-arbítrio. Dá então para entender
que a mente humana, através do livre-arbítrio, ela introduz algo muito especial no universo. E neste sentido, nós conseguimos preencher aquele vácuo, né? Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Bem, pelo seu livre-arbítrio, você pode decidir isso. Você pode tomar essa decisão sobre finalidade. Afinal de contas, certo? O que é interessante que seja o seu sentido de vida? Essa é uma reflexão que cada pessoa deveria fazer, porque é extremamente importante. Você tem o potencial de definir o seu sentido de vida, e isso, de forma alguma, isso não é pouco. Mas, e para totalidades, né, de uma camada superior? O que a gente vai chamar aqui de totalidades suprassociais, formadas por mais de um indivíduo. Pode ser desde o casal, né, que nós vimos nos referindo a alguns vídeos, né, até toda a espécie humana. Existe algo correlato ao livre-arbítrio para essas totalidades superiores? Bem, eu não costumo aventar assim hipóteses mais arriscadas, né, que não sejam cientificamente já comprovadas, né, ou aceitas pelo menos, né, pela maioria dos cientistas, mas neste e no próximo vídeo vou fazer uma exceção. São hipóteses que podem ser encaixadas em algumas teorias sociológicas, mas é que é importante que sejam objeto da nossa reflexão. Para isso, eu vou me socorrer do conceito matemático de graus de liberdade. O conceito de graus de liberdade, de maneira muito simplificada, tá, intuitiva, é tal como nós vamos ver aqui. Suponha uma equação, x mais y mais z é igual a 10. Vamos supor que x, y e z só possam ser números inteiros. Eu posso escolher quaisquer números inteiros aqui, positivos, desde que a soma dê 10. Então, eu tenho várias possibilidades. Se, entretanto, eu disser que x é igual a 2, eu não tenho mais possibilidades para x. A única possibilidade é 2. E y mais z precisa dar 8. Eu posso ter y igual a 1, z igual a 7. Ou eu posso ter y igual a 3, z igual a 5. Ainda tenho algumas possibilidades para y e z. Mas se eu disser também que além de x igual a 2, y igual a 3, então z obrigatoriamente será igual a 5, porque é o que falta para 10. 2 mais 3 mais 5 igual a 10. Neste caso aqui, dizendo que x é igual a 2 e y igual a 3, eu não preciso falar nada sobre z. Eu não tenho mais liberdade, inclusive, para escolher z. Z é 5 e ponto final. Eu acho que deu para entender intuitivamente o conceito, certo? Porque em matemática, em física, nós usamos muito esse conceito de graus de liberdade. A ideia é que há escolhas e conforme eu vou fazendo estas escolhas, o resto que falta para resolver do problema fica mais limitado. Então, em matemática, a gente utiliza isso na solução de sistemas de equações, que são muitas equações para serem trabalhadas simultaneamente. Nós usamos bastante em estatística. E em física, nós utilizamos em mecânica, por exemplo, no projeto de articulações, né, os planos em que uma articulação ela pode se movimentar, por exemplo, são definidos como graus de liberdade. E a ideia é sempre esta. Eu tenho uma certa quantidade de escolhas, na medida em que eu faço algumas escolhas, as outras ficam limitadas. É quase que nem um orçamento, você pode pensar assim, né? Você pode definir muita coisa no orçamento, mas na medida em que você vai definindo, o resto vai ficando limitado. Vamos então ao nosso problema de totalidades suprassociais. O que acontece é que nós não vamos falar quantitativamente, mas sim qualitativamente.
o ser humano, ele tem o seu livre-arbítrio e com isso ele pode decidir de muitas formas sobre aspectos da sua vida. Mas quando ele, né, se junta a outros seres humanos por alguma finalidade, ao mesmo tempo, esse livre-arbítrio, né, ele fica, vamos dizer assim, com menos graus de liberdade. Então é o exemplo do casal, né? Para que haja um casal e haja uma coesão entre esse casal, tem que haver um entendimento, né? Há coisas que cada indivíduo do casal, né, vai deixar de fazer para que o casal permaneça unido. A mesma coisa ocorre em grupos maiores, tá? Uma família, um grupo de amigos e tudo mais. E quando nós vamos chegando àqueles grupos que são coesos, né, por causa de princípios, por causa de atividades humanas, como religião, como ideologia política, o que a gente verifica é que esta ideia do livre-arbítrio, ela vai perdendo esses graus de liberdade. Então, nós temos a formação de totalidade suprassocial, que é algo novo, né, com a perda de grau de liberdade, a diminuição do livre-arbítrio, tá, dos indivíduos. Isso é bom? Isso é mal? Não existe nesse sentido o bom e o mal. Porque, efetivamente, o que nós temos, né, é que quando eu estou num grupo social, quando eu estou, né, num grupo formado por ideias, né, eu estou sacrificando sim parte do meu livre-arbítrio, mas surgem novas potencialidades. Essas potencialidades é dessa totalidade superior. Como evitar, né, que essa totalidade superior ela domine completamente o indivíduo? Esse é um caso que nós vamos voltar mais à frente nessa série, porque é um grande perigo na formação dessas totalidades, né? Quando você entra em aspectos dogmáticos ou até em fanatismos. Nós vamos tratar disso mais à frente. O que a gente pode dizer, né, já no próximo vídeo, é que uma característica importante para que isso seja evitado, e é uma característica do pensamento holístico que a gente defende, é a diversidade. A diversidade constante na totalidade, particularmente na totalidade social, nas totalidades superiores. Então, sobre diversidade, nós trataremos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos por estarem aqui e conto com vocês na próxima semana.